Eu sou o meu trabalho ou o meu trabalho é uma parte de mim? A discussão sobre a dimensão do trabalho nas nossas vidas não é de agora. A questão é que hoje existem muitos fatores que complexificam ainda mais a distinção entre vida pessoal e profissional. E aí se fala mais sobre gestão de tempo, procrastinação, cansaço compulsivo, autoaperfeiçoamento, as ciladas da automação, as condições do sujeito em precariado, a pejotização, a plataformização. E claro, o medo do desamparo financeiro e da obsolescência do ser humano diante do avanço da tecnologia. Os descontentamentos com o trabalho são um dos assuntos favoritos da internet. E, bom, não é para menos, a relação do brasileiro com o trabalho anda bastante esquisita para a gente dizer o mínimo. O Brasil é o 4º país do mundo em estresse e o 2º quando a gente está falando sobre burnout. Dados recentes dizem ainda que, em 2024, o país registrou mais de 470 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais e esse é o maior número desde 2014. Tem gente que gosta de dizer que o brasileiro não gosta de trabalhar. Só que trabalhar desse jeito, bom, quem gosta? E no final das contas, parece que não é só você que está em crise com o seu trabalho, mas o trabalho, de uma forma geral, também está em crise. Oi, eu sou o Lucas Lidke. E eu sou o André Alves, esse é o Vibes em Análise, o podcast em que a gente se propõe a decifrar as vibes que estão submersas no inconsciente coletivo. O André e eu somos psicanalistas e pesquisadores, nossos estudos estão no perfil Float Vibes e na nossa newsletter que você pode assinar na plataforma Substack. A gente tem também um grupo de novidades e trocas no Telegram, se você quiser entrar é só procurar Float Vibes ou clicar aqui no link na descrição do episódio. Se você quiser nos ajudar a manter o nosso projeto, você pode se tornar assinante do Float Vibes. E aí com isso você vai ter acesso antecipado aos episódios, ou seja, você pode ouvir antes de todo mundo. Também acesso a todo o nosso histórico de conteúdos pagos no Substack e, claro, acesso ao Vibes em Análise Sessão em Grupo, um formato especial de episódio que a gente faz com base nas perguntas de quem nos escuta e que só pode ser ouvido por assinantes. O link para nos apoiar ou assinar o Apoia-se da Float está aqui na descrição do episódio. Então vamos lá, Lucas. Como é que anda a sua relação com o trabalho? A minha relação com o trabalho está longe de ser perfeita, se é que isso existe, se é que isso é possível, mas está bem melhor do que já foi. Acredito que com o tempo e a experiência a gente vai sacando algumas coisas e tentando cair menos em ciladas, ou se colocar menos em cilada. Óbvio que tem uma condição de privilégio do quanto eu pude começar a trabalhar, nem tanto assim por sobrevivência, mas podendo escolher algo que fosse mais alinhado com os meus desejos profissionais. Desejos que foram mudando com o tempo e eu tive que ir fazendo esses ajustes de rota, abrindo mão de estabilidade ou de dinheiro para fazer coisas novas que eu acreditava que me fariam mais feliz. E de fato fizeram. Inclusive trabalhar com você no nosso instituto de pesquisa, que completou 8 anos agora, é uma coisa que me faz feliz. E você? Me faz feliz também. Se essa é uma entrevista de avaliação, estou bastante contente com o estado do trabalho nas nossas vidas, se bem que, como eu sempre repito, talvez eu pudesse trabalhar um pouco menos. Pra gente começar, assim, você afirmaria que trabalhar é mais uma coisa boa ou uma coisa ruim? Eu acho que talvez a gente pudesse pensar na produção, não só no trabalho, em como isso, desde o começo da psicanálise, pelo menos, faz parte da constituição do sujeito, tanto num nível individual quanto coletivo. É claro que na prática clínica a gente escuta bastante sobre os descontentamentos com o trabalho, como eu disse na introdução, e isso vem tanto através de reclamações quanto desejo, né? Eu queria ir para lá, queria fazer aquilo, enfim. Só que como a gente também disse na abertura, tem uma crise aí, né? Parece que um estado atual do trabalho que vem fazendo a gente pensar se, nossa, será que trabalhar é uma coisa boa? Porque se a condição humana em sociedade é fundamentalmente uma condição de atuação e de produção, vale a gente lembrar que a produção em si não é um problema, pelo contrário. O senso de realização é fundamental,
a produção de sentido também confere para a gente algum tipo de realização. Produção artística, intelectual, científica, enfim. A questão é quando isso está instrumentalizado a um modo de vida sem limites. E acho que isso é importante porque também é bom da gente ter na mente ou trazer para a consciência aquela ideia de que a pulsão de morte, ou talvez pulsão de desligamento, é também um certo impulso de inércia. Porque vai para a via do traumático, a gente só fica repetindo sem produzir muito sentido. A gente só consegue produzir sintoma mesmo ou dor. Ou as duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando o trabalho ele é sem limite, a produção ela é recorrente e sem nenhum tipo de interrupção, quando a gente só trabalha e não consegue parar, a gente entra numa espécie de produção inerte, porque a gente só vai repetindo e fazendo de um jeito que não se consegue acionar mesmo a vida. E eu acho que a produção e a realização, elas estão ligadas à vida, respondendo finalmente a sua pergunta depois de toda essa volta. Mas parece que a gente já está falando de um cenário meio neurastênico, em que a gente fica muito pautado por uma satisfação incompleta e mecânica, em que a gente não consegue entrar em contato muito com o desejo. E é por isso que a gente vai sofrer vários casos de fadiga das escolhas, sabe? Ou o tal do paradoxo da escolha. Porque quando a gente está o tempo inteiro nessa produção inerte, escolher vira um ato muito ansiogênico, perigoso demais e até desejante demais. Quantos pacientes ou analisandos na clínica vão fantasiar com aquela possibilidade de escapar para uma paz absoluta? Uma realidade em que não se tem que escolher nada, não tem que se fazer nada. Bom, não tem nem que se escolher o que fazer da vida. Mas isso é também fantasiar com uma vida sem produção e sem atuação. E aí a gente sabe que isso, pelo menos na perspectiva que eu estou colocando aqui, talvez não seja a vida. Você não acha? Sim, é mortífero. Não? É, acho que vai ficando bem mortífero. Pela repetição. Falando em repetição, o primeiro episódio que a gente fez do Vibes Análise foi os sentidos do trabalho. Uhum. E cá estamos no episódio 60, 4 anos depois, fazendo meio parecido, meio diferente. Quanto trabalho a gente fez desde então. Mas já que você convocou os sentidos do trabalho, e essa palavra tão carregada, né, que é sentidos, como você acha que a discussão sobre sentido e sobre propósito, especialmente no trabalho, anda? Esse tema que a gente vem estudando há um bom tempo. É uma pergunta que a gente vem se fazendo aqui faz tempo, e desculpa trazê-la de novo, mas é que ela continua sem resposta. Que é o que vem depois do trabalhismo, né? O workismo, aquele termo cunhado há tanto tempo já pelo Derek Thompson, que influenciou muito essa virada de pensamento mais alienado e alienante do propósito. Uma coisa que foi tão idealizada pelos millennials e que já produziu tanta frustração em toda uma geração. Uhum. É uma mensagem que se difundiu muito na cultura nos anos 10, e eu sei porque eu fiz parte disso também, mas prefiro nem entrar em detalhes. E que você hoje foi o profeta do workismo, né? Hoje esse sonho já não se vende mais assim tão fácil, né? Essas idealizações construídas ao redor do trabalho dos sonhos, ou emprego dos sonhos, a empresa dos sonhos, elas geraram grandes excessos e decepções. Até porque a noção de propósito no trabalho se tornou um ideal saturado demais. Como se também nenhum emprego ou empregador fossem bons o suficientes para um ego tão anabolizado, tão merecedor. É realmente muita coisa quando a gente começa a pensar no trabalho enquanto essa peça central e soberana da nossa identidade e existência, a ponto de definir todo o propósito de vida de alguém. O trabalho sendo a única expressão individual do sujeito, a sua marca pessoal. Então, claro que a reflexão sobre o propósito é muito válida e importante, mas descobrir e sustentar esse porquê pessoal, lutar por isso, definitivamente é uma batalha pouco factível para tanta gente, que já está batalhando com poucas opções de trabalho, né, como acontece em setores mais de baixa remuneração ou informalidade. Então, esse modelo começou a se tornar uma pressão extra para encontrar significado quando
O que realmente falta pode ser simplesmente assim, melhores condições de trabalho, de perspectiva, de remuneração, de possibilidade de equilíbrio com o resto da vida, e não ficar alimentando a loucura de que o meu trabalho é minha vida. E aí eu trabalho com o que você ama, aí você nunca mais vai trabalhar na vida, só que não. O que acontece não é só você nunca mais vai amar o seu trabalho, mas você também nunca mais vai viver a vida. Então, nos últimos anos, esse papinho de propósito seguiu perdendo força, perdendo seu lugar, para algo mais assim na linha do simplesmente manter o seu emprego enquanto modo de sobrevivência, sem idealizar demais, e poderia ser sem se matar de trabalhar. A gente viu esse movimento, pensando desde 2021, inclusive, quando a gente lançou outro episódio, né? Teve um movimento do quiet quitting, da desistência silenciosa depois da pandemia, né? Essa tendência dos funcionários delimitarem um esforço mínimo necessário para cumprir suas funções, mas não investir energia extra em tarefas que não são reconhecidas, que não são remuneradas. Aí depois começou a se falar no quiet ambition, e nesse perfil de tantos profissionais que optam por não buscar posições de liderança e priorizam o equilíbrio entre vida pessoal e profissional e valorizam fontes de renda paralelas e alternativas. Tem uma pesquisa recente da FGV que diz que 2 em cada 3 brasileiros cogitam pedir demissão. E 16% pensam nisso com muita frequência. Então, hoje é menos sobre aquela postura carreirista de querer muito tomar o lugar do seu chefe, querer assumir mais responsabilidades. E é mais sobre ter outras possibilidades de renda, de realização, alternativas, né? Essa economia dos bicos, assim. E aí onde que fica o propósito no meio de tudo isso? Eu sei que você enxerga muito essa história do trabalho como uma obsessão, né, André? Uma compulsão até. Você está falando pessoalmente ou de uma forma geral? De uma forma intelectual e empírica. Tá. Eu achei interessante isso que você falou sobre o propósito, o senso de propósito, porque talvez tenha 3 elementos que ficaram bastante claros, pelo menos para mim, desde que a gente começou esse estudo sobre trabalho lá em 2021. Um deles é... Bom, se a cultura está imersa numa ideia de que você pode ou deveria ter acesso a algum tipo de produção que se conecte com uma realização pessoal e que te traga algum tipo de sentido, mesmo as pessoas que estão fazendo trabalhos totalmente pautados, unicamente pautados pela sobrevivência, também vão aspirar a isso de alguma forma, ou se sentir profundamente inadequadas e injustiçadas por não terem sequer acesso a isso. Porque quando a gente começou a falar sobre esse assunto lá atrás, muita gente, né, falou assim, mas vocês estão fazendo um recorte muito específico e tal. Mais ou menos, porque tem uma coisa que atravessa diferentes segmentos socioeconômicos, que é todo mundo trabalha demais no contemporâneo. E, consequentemente, todo mundo está exposto aos códigos emergentes e que se tornaram dominantes sobre a relação com o trabalho. Agora, eu acho que fica ainda mais difícil obter o propósito ou o sentido se a gente pensar que também o trabalho vem se fragmentando bastante. Eu tenho a impressão, Lucas, que é cada vez mais nítido para muitos de nós, ou para a maior parte de nós, que o trabalho não se resume mais a uma carreira, mas sim a uma espécie de portfólio, em que todo mundo tem que ter vários trabalhos, inclusive para conseguir garantir a sua sobrevivência. Então, se por um lado tem aquela coisa da espetacularização do trabalho, ou de transformar os hobbies e o lazer também em trabalho, em atividade, em produção, tem também um outro elemento que é, bom, conforme avança a desigualdade no globo terrestre inteiro, também avança o imperativo, né, de que todo mundo vai ter que ter vários trabalhos, não só ao longo da vida, mas ao mesmo tempo. Gerenciar diferentes fontes de renda e também diferentes fontes de satisfação, o que coloca um pouco em xeque a ideia de que é possível chegar naquele o propósito, né, que a gente tanto viu lá atrás. E acho que talvez um terceiro elemento que eu adicionaria, pensando no que você foi falando, é exatamente esse do espetáculo, do show. Porque a gente já estava começando a falar, ou a gente insistiu bastante, né, nessa coisa meio produção de si, economia da reputação, tá todo mundo muito implicado em não só
encontrar um trabalho, conseguir exercer uma atividade produtiva, mas ao mesmo tempo também dizer dessa atividade produtiva e torná-la um certo espetáculo para conquistar mais mobilidade social, mais visibilidade e, consequentemente, ganhos materiais. Só que, não sei o que você acha, mas me impressiona bastante como esse negócio duplicou, triplicou, né? Ou a gente triplicou a aposta nesse negócio. Sabe quando a gente passa pelo TikTok, a gente vê tanta gente fazendo um dia na vida de uma pessoa que trabalha numa padaria, um dia na vida de uma pessoa que trabalha numa grande empresa, o café da manhã na minha empresa, como é o processo de estágio, como é trabalhar nessa universidade, sabe? Esse troço ficou muito grande mesmo, né? E tem uma impressão de que cada vez maior. Você não tem essa impressão? Da performance performática, né? Isso. De que mostrar que você está trabalhando é tão importante quanto trabalhar, né? Falando do orquismo que você foi buscar lá no nosso episódio, é interessante como essa devoção ao trabalho foi ocupando todas as áreas da nossa vida. E aí o Derek Thompson, aquele jornalista estadunidense que a gente curte, batiza esse termo. Em 2023 ele publicou um livro sobre isso, que eu fui dar uma lida ou relida. Vamos deixar, obviamente, nas referências, mas ele resume um pouco a história do trabalho em poucas palavras, né? Que é de empregos e carreiras a vocações. E que, ao longo do século XX, o trabalho foi se tornando essa principal fonte do senso de progresso, de evolução pessoal e também de integração social. Então, muitos de nós hoje trabalhamos com a ideia de que a gente quer, através do trabalho, alcançar comunidade, transcendência, significado, autorrealização. Um pouco até de uma terapia existencial, sabe? Nessa vida nossa, Lucas, de circular dentro das empresas, fazendo algumas palestras, né, e algumas conversas, me impressiona como muitas vezes tem muita coisa que está sendo feita dentro das empresas que não tem tanto a ver assim com a produção material, né? Mas muito com a produção dessas outras coisas, né? De senso de comunidade, de transcendência, que são igualmente importantes para a constituição do trabalho, mas que também dizem como as pessoas têm colocado grande parte das suas vidas dentro do trabalho, né? Pensando um pouco nessa ideia da produtividade performática, foi assim que você chamou? Performance performática. Como é que a gente veio parar aqui, né? Como se a gente pudesse fazer uma sócio histórica, sabe? De o trabalho no capitalismo industrial sendo sobre sobrevivência, como a gente estava falando, no capitalismo financeiro, o trabalho como um marcador social e um marcador de classe. Claro que essas coisas são simultâneas, mas no capitalismo tardio, o trabalho vira a identidade, né? Sabe aquela imagem meio desgastada, assim, mas do Diabo Veste Prada 1, que vai ter o 2 agora? Que é Anne Hathaway carregando aquele monte de cafés e correndo de um lado para o outro, né? E os amigos dela dizendo assim, mas eu nem vejo mais você porque o seu trabalho agora é a sua vida. E parece que nesse culto ao propósito, principalmente dos anos 2000 e anos 10, isso migrou para um trabalho como lifestyle, né? Você pode ter vários lifestyles e isso não necessariamente te define, mas você se conecta com vários. E nessa linkedização da vida, é como se o trabalho tivesse num código de simulação, né? Nesse capitalismo terminalmente online, o trabalho é uma espécie de simulação. É aquele dado, né, que... Como é que era? Eu gosto bastante de repetir, né, que 43% dos trabalhadores de um estudo da Visier publicado esse ano passam mais de 10 horas por semana apenas tentando parecer produtivos em vez de se dedicarem a tarefas que são efetivamente valiosas. Mas, enfim, fiquei curioso como é que essa história de trabalho para além do trabalho ressoa por aí, Lucas. Tem muita gente fazendo análises interessantes de como a vida contemporânea foi profundamente saturada pela lógica do trabalho, inclusive em tempos e espaços e contextos que antes estavam fora do trabalho. Ou seja, o trabalho fora do trabalho tem dado bastante trabalho. Sim. E existe hoje uma nova complexidade na vivência do trabalho dos dias de hoje, assim, que é essa pressão por você estar sempre disponível e acumular múltiplas funções. Esse caráter invasivo da tecnologia provocando uma condição que o Silvio Lorusso e o Domênico Quaranta chamam de hiperemprego,
que é um conceito que eles exploram nesse livro, Hyperemployment, Post-Work, Online Labor and Automation. Ou seja, essa ideia de um hiperemprego com mais trabalho, mais horas, mais funções cruzadas e uma dissolução ainda mais radical das fronteiras entre pessoal e profissional. E também é sobre produzir dados. É participar de plataformas gratuitas, é se autoempreender. Em uma grande confusão entre tempo útil e tempo livre, máquina, humano, público, privado e um regime implacável de dados e dados a respeito de dados. Tem também impregnado nesse sistema elementos de controle e de autocontrole, que são bastante sofisticados. Essa morada que a gente faz nos campos digitais, nas mensurações de produtividade, no monitoramento remoto, o que só contribui para vigilância, pressão psíquica, ansiedade, autoexigência. Parece que os superegos nunca foram tão felizes como hoje em dia. Falando em trabalhos alternativos, também tem muita gente fazendo freela de superego, né? Ah, bom, gente. isso, né? Favor escutar Tretas Online, o episódio anterior a esse. Como é difícil pensar e tratar a saúde mental relacionada ao trabalho de uma forma mais sistêmica. Tem um artigo bem interessante do Outras Palavras, eu vou colocar o link na nossa newsletter, que diz o seguinte: a saúde mental relacionada ao trabalho parte do princípio que o sofrimento não reside no sujeito, mas nas relações entre a organização do trabalho e subjetividade. Ambientes de metas inalcançáveis, controle excessivo, jornadas invisíveis, chefias por humilhação e instabilidade sistêmica criam adoecimento, alienação e exaustão. A identificação desses agravos e transtornos exige uma abordagem interdisciplinar, multiprofissional e intersetorial, fugindo da armadilha do autocuidado individualista. As dimensões psicossociais são velhas conhecidas do trabalhador brasileiro: autoritarismo da gestão, sobrecarga mental, jornada longa, desajuste pessoa-tarefa, deterioração das relações, assédio, comunicação falha e hiperconectividade. Não é questão de medir estresse como agente químico, mas de enfrentar a complexidade do adoecimento enquanto fenômeno social. Fecha aspas. Que tranquilo. Como você vê, André, esse trecho, essa relação, achei bem tranquilo. essa relação do trabalho com o adoecimento psíquico? Aqui eu tenho que me policiar. Vou precisar te colocar nessa posição de fila de superego por um minuto pra gente não fazer um episódio de 4 horas, né? Quanto que eu vou ganhar para fazer esse trabalho? Você vai ganhar mais trabalho. Mas achei muito boa essa imagem de produzir dados sobre os dados, como um pouco da toada do hiperemprego, que é essa sociedade hiperprodutivista, ou muito enganchada nessa ideia de estar ou viver como um ocupado exausto que nunca consegue descansar. Acho que tem uma tríade, né, de episódios desse que a gente está fazendo, junto com o sentido do trabalho, também com Em Defesa do Descanso. Mas aqui eu acho que a gente está falando também, finalmente, do episódio que tanto nos pediram para fazer sobre burnout. Porque o esgotamento disso tudo que você descreveu leva a um desejo pelo estado de relaxamento, mas que também é acompanhado com a certeza, ou a desconfiança no mínimo, de que isso nunca vai ser alcançado. Quase como se a ansiedade da distração não deixasse descansar. É um sujeito que está eternamente impaciente e se percebendo incapaz de alcançar tanto a paz do estado zero quanto a gratificação do estado ativo. Ou seja, tem um descolamento do realizar para fazer a qualquer custo. Que eu acho que é isso que você descreve nessa contaminação de todos os campos da vida pela lógica da produtividade tóxica. Né? Porque vai sendo intoxicante essa cultura do hiperdesempenho. E, claro, um colapso total entre qualquer separação de vida profissional e vida pessoal. E aí, para a gente citar a grande obra que a gente volta e meia traz aqui de volta, do Safatli com o Dunker e o Nelson, o neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico, o trunfo do neoliberalismo é esse colapso da separação e também desse vida profissional igual a fazer a qualquer custo. Claro que isso vai ter que ser gerenciado à base de muita luta, inclusive lutas internas, para que
se produza cada vez mais, se produzindo inclusive uma adaptação e uma readaptação contínua, como se a gente fosse um pouco software de smartphone que vai tendo atualizações infinitas. Mas é curiosa essa imagem de quantos sujeitos do contemporâneo estão convencidos de que dá para você produzir sem descanso, ou sem pausa, ou sem interrupção. E aí a gente topa, né, aquela verdade de que ninguém tem tempo. Ninguém tem tempo para parar. E ninguém tem tempo, inclusive, para questionar. Sabe que tem uma descrição da Anne Haller Peterson, aquela escritora que estabeleceu o grande tratado, né, como os millennials se tornaram a geração do burnout. E o título do livro era Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, na tradução. E para ela, o burnout, eu vou ler um pouquinho, é uma sensação de que se está trabalhando constantemente, mas sem nunca progredir, que é a inércia da qual eu estava falando antes. É um descompasso permanente entre atividade e realização. Essa sensação que se estende para além do local de trabalho, onde tudo vai se tornando parte de uma lista interminável de tarefas que devem ser otimizadas para se aumentar a produtividade e que acaba alimentando exatamente a precariedade e a pressão de ser tudo para todos, que é um pouco do que o Lorusso descreve lá no Imprecariado, né? Num outro livro dele que eu acho que é bastante importante para a gente aqui. Só que o jeito que isso é experimentado não é necessariamente naquela imagem meio maniática, sabe? De querer fazer mais, fazer mais, fazer mais, fazer mais e não conseguir parar. Pelo contrário, eu acho que grande parte dos sujeitos do burnout ou do esgotamento, desse produzir sem limites, vai se instalar numa condição de um esgotamento meio adoecido e meio conformado. Como se ignorasse um pouco a possibilidade de produzir outras coisas. E aí eu fico pensando que é como se a gente tivesse uma espécie de apatia funcional. Eu queria juntar essa ideia de apatia funcional com um dado da Gallup, a consultoria, que diz, é um dado desse ano, que apenas 20% da força de trabalho global se sente engajada. Em alguns países, ou em muitos países, esse número está sendo o número mais baixo da série histórica. Então, tem alguma coisa desse capitalismo tardio demais em que a apatia funcional se torna meio que a lei. E ela é um pouco contraposta ou contrabalanceada com uma apatia excitada. E eu vou falar um pouquinho dela. Que essa condição estranha que você descreveu muito bem sobre a produção de si e a produção de dados a respeito dos dados, em que o sujeito não mais ama ou odeia o trabalho e nem percebe o que direito está se fazendo. É um estado permanente de hiperatividade sem sentido. O objetivo nunca chega, a satisfação nunca consegue ser desfrutada e isso é pontuado por muitos períodos de uma excitação que ela é calculadamente insuficiente. É isso que o Byung-Chul Han, o Jonathan Crary, o Silvio Lorusso que você falou, e mesmo o Ricardo Antunes, que escreveu O Sentido do Trabalho, o livro que nos inspirou tanto em toda essa discussão, que é esse estado de compulsão suspensa, uma tirania do fazer que sequestra a nossa capacidade de não produzir, de interromper. E aí tem um objeto cultural, sendo bem pop aqui, Lucas, que para mim captura muito bem tudo isso, que é a cafeína, como uma espécie de ingrediente sagrado da hiperprodução. Se a gente parar para pensar, a cafeína é a droga mais popular do mundo, superando de longe a nicotina e o álcool, por exemplo. É uma substância psicoativa que está presente em muitas culturas. Bom, no Brasil nem se fala. A gente é o segundo maior consumidor de café do mundo, se eu não me engano. E tem um estudo da Universidade Estadual de Campinas que 30% dos brasileiros diz beber 6 xícaras de café todos os dias e o local de trabalho é o lugar em que mais se consome café. 30%, 6 xícaras de café por dia. Você aguenta 6 xícaras de café por dia? Eu não quero falar aqui sobre a minha relação com o café. Tá bom. Assunto muito íntimo. Eu tô bem implicado nisso também porque eu tomo chá sem parar, como a gente bem sabe, e chá com cafeína. Mas a gente criou muitas formas de embutir a cafeína em outras bebidas também, né? No refrigerante, no energético, no super coffee, enfim. Mas se a gente analisar com bastante atenção, tem algo muito simbólico nessa insaciabilidade ou nessa sede insaciável pela cafeína. Porque todas essas bebidas que eu mencionei, mas principalmente o café, seguem em expansão.
Então, o que eu estou propondo é uma ideia meio maluca, mas de que no contemporâneo a gente só aguenta esse ritmo de hiperprodução e de hiperemprego se a gente estiver muito cafeinado ou muito tomados por esses elixires do trabalho, essas bebidas milagrosas que fazem a gente topar toda essa rotina de produção intoxicante de uma forma excitada e bastante distraída. A gente toma cafeína e café até como se fosse nos dar vontade de trabalhar, meio gasolina neles, sabe? É uma bebida ideal, né? Ou é uma substância psicoativa ideal para tempos em que ninguém pode parar. Você acha que eu fui muito longe? Não, vamos fazer um intervalo aqui, pegar um cafezinho ali, a gente já volta. E aí, pra gente continuar nesse ritmo tranquilinho do episódio, Lucas, fico pensando se você acredita nesse papinho bastante recorrente de que a automação e a inteligência artificial vão extinguir os empregos. E eu queria saber de que lado você fica nessas narrativas. Então, não sei qual lado, mas assim, é sempre bom relembrar aquela história que a gente já falou tantas vezes, em tantas palestras. O ano era 1930. E o economista John Keynes afirmava que 100 anos depois, ou seja, em 2030, os seres humanos seriam tão mais ricos e tão tecnologicamente avançados que o problema da escassez teria sido resolvido. E segundo ele, a gente estaria trabalhando apenas 15 horas por semana e o grande problema seria o que fazer com tanto tempo livre. Bom, não podia ter dado mais errado, né, a previsão. Mas deve ter sido tão bom acreditar nisso, né? É claro que a automação nos liberta da necessidade de determinados trabalhos mais operacionais ou repetitivos, ou além disso até. Mas muito vem se falando, ou pouco vem se falando, de como ela desperta novos tipos de exigência de trabalho, de autoexploração e de vigilância do trabalho das máquinas. Ou seja, é a tese de que a automação elimina ou simplifica funções, mas também cria outros trabalhos humanos. A gente pode pegar umas analogias históricas assim, como por exemplo os eletrodomésticos, que chegaram prometendo menos trabalho doméstico, mas elevaram a necessidade de limpeza e manutenção. Ou os caixas automáticos, que tornaram o cliente caixa também. Ou as ferramentas de TI, que exigem autosserviço e monitoramento. Então, a inteligência artificial, em vez de substituir o trabalho humano, muitas vezes está deslocando ou multiplicando o trabalho, mudando quem trabalha e como, mas não necessariamente diminuindo o volume. Até porque no fim do dia, no fim do mês, a gente sabe que os donos dos meios de produção não vão reduzir a jornada de trabalho de ninguém. Então talvez a função da inteligência artificial não seja tanto reduzir o trabalho humano, mas subordinar o humano à lógica da tecnologia. Ou seja, talvez você que vai trabalhar para a inteligência artificial, ao invés da inteligência artificial trabalhar para você. Nesse processo, o humano vai se tornando um verificador ou supervisor das máquinas, o que vai exigir muito esforço cognitivo, menos autonomia real e mais desgaste. Ou seja, o trabalho muda e não necessariamente sempre para melhor. Tem se falado muito no work slop, né? Slop como essa palavra que significa alguma coisa que é desleixada. Ou seja, o work slop é um conteúdo de trabalho gerado por inteligência artificial que parece um bom trabalho, mas que não chega a uma substância mínima necessária e exigida. Uma espécie de fast food corporativo ou criativo que é pobre em originalidade ou em raciocínio crítico. Tem uma pesquisa da Stanford que mostrou que 40% das pessoas receberam um work slop de alguém no último mês. Claro que isso gera retrabalho. Então, a discussão anda nessa perspectiva de que a inteligência artificial pode e vem sim fazendo boa parte do trabalho de pesquisa, de comparações de dados, de ponto de partida, mas muitas vezes a construção de uma narrativa ou um ponto de chegada, a força de um insight, uma recomendação, um prognóstico final, ainda precisa vir de um sujeito trabalhador. Claro que isso depende muito do tipo de ofício que a gente está falando aqui também, né? Mas eu acredito que você tem uma visão ainda mais pessimista e distópica sobre a automação, André. Quer compartilhar com a gente? Eu achei bom isso que você falou sobre o work slop,
porque muito que se fala sobre AI slop é também a deterioração da nossa capacidade cognitiva. Como a nossa inteligência por esse conteúdo fácil e adictivo vai sendo um pouco corroída. E talvez a interação com tantas LLMs, ou esses assistentes, ou esses agentes, vá também deteriorando a nossa relação com o trabalho, né? Eu fico especialmente distópico quando eu começo a pensar na juventude. Tem um dado de 2025 do Glassdoor que 70% dos jovens entre 18 e 25 anos têm muito medo que a inteligência artificial comprometa a segurança no trabalho, ou a possibilidade de ter um trabalho, que é um aspecto que eu acho pouco falado. E aí tem uma outra questão também pouco falada na minha visão, que é como tudo isso vai promovendo um empuxo, um retorno à mecanicidade. Porque é isso, quando tantos humanos vão se tornando verificadores do trabalho da IA, e essa é a hipótese que está colocada para grande parte do setor da tecnologia, por exemplo, bom, aí beleza, parece que os encanadores vão ter um futuro mais promissor. Ou trabalhos mais mecânicos vão ter um futuro mais promissor. Tem um momento meio viral da internet em 2025 que para mim encapsula muito esse pânico do empuxo à mecanização, que é o Geoffrey Hinton, que é conhecido como o padrinho da IA, aquele cara que trabalhou tanto tempo em tantos lugares, ou há 40 anos vem trabalhando no desenvolvimento de inteligência artificial, e que basicamente desistiu dos seus trabalhos no setor tech para poder tentar avisar a humanidade das consequências bastante catastróficas que podem derivar de tudo isso. Ele deu uma entrevista naquele mega podcast, o Diário de um CEO, para o Steven Bartlett. E aí o Steven pergunta para ele assim: o que você diria para as pessoas num futuro em que agentes LLMs serão cada vez mais presentes, pensando na carreira? E aí o Geoffrey responde: bom, se capacite para se tornar um encanador. Ou um cabeleireiro, um personal trainer. Mas que é esse negócio que está no ar, né? De como tantos trabalhos vão ser substituídos e principalmente os trabalhos de entrada. Né? Tem um relatório Futuro dos Empregos de 2025 do Fórum Econômico Mundial que confirma isso, inclusive. Né? Os primeiros trabalhos mais afetados pela chegada da inteligência artificial são os níveis básicos. Os cargos iniciais que geralmente são ocupados por pessoas mais jovens que estão tentando ganhar experiência. E as ferramentas de IA, que estão nesse momento meio adolescente, como muita gente fala, vão assumindo essas funções e vão privando que muitas pessoas tenham acesso a ganhar essa experiência. E aí olha como o negócio fica curioso. Não sei se você acompanhou, mas a OpenAI anunciou que vai lançar uma plataforma de trabalhos em 2026. Supostamente eles querem resolver o sistema de busca de trabalhos que parece meio quebrado. Só que eu estava lendo uma consultora de RH, a Anita Letnick, falando sobre como tudo isso talvez não seja uma plataforma de contratação, mas sim de interceptação de contratações. E aí prepara que eu estou bem conspiratório. Mas que e se essa plataforma não for uma plataforma de recrutamento, mas sim toda uma infraestrutura para substituir totalmente a contratação humana? Para essa que é uma das maiores big techs responsáveis pela massificação do uso de LLMs e de inteligência artificial dessa forma, passe a ter toda a ciência possível, né, a consciência possível sobre as funções que são precisadas em cada empresa e de qual forma, e desenvolver agentes que possam substituir essas funções, ou pelo menos interceptar essas contratações, ou oferecer as melhores alternativas a trabalhadores humanos. Então, como se eles estivessem promovendo simultaneamente agentes de IA para automação no lugar de trabalho e também criando uma plataforma para controlar onde as decisões de contratação são tomadas. Como se a plataforma de recrutamento se tornasse também um canal de vendas para soluções da força de trabalho via IA, capturando totalmente esse sistema. E aí é uma erosão muito grande, né? E sem falar numa concentração muito grande de poder e uma dobrada na aposta na obsolescência humana.
que acho que é o assunto chave aqui para o que a gente está discutindo, né? Eu acho que tem um sentimento cruel nisso tudo, que é o da inevitabilidade, de que não tem nada que a gente possa fazer para evitar esse cenário. E aí tem 50% dos brasileiros, é um dado da Ipsos de 2025, com medo de perder o emprego para IA. E aí a Hult International Business School publica um dado esse ano dizendo que 1/3 dos líderes entrevistados acreditam que a IA é uma alternativa mais prática e mais vantajosa do que a contratação de recém-formados. Então, eu sei que eu sou bastante apocalíptico e distópico nessa hora, mas o que me impressiona é como tem uma visão muito disseminada e que parece muito inevitável de que é isso aí mesmo. A gente vai usar como forma de substituição. Porque, não sei se você concorda, mas durante um tempo até existia um discurso de que todo esse avanço tecnológico era uma espécie de atalho para chegar naquele cenário do Keynes que você estava descrevendo. De que a gente vai acelerar para um momento em que todo mundo não vai precisar nem trabalhar, em que a máquina vai trabalhar por nós. Mas o que está se configurando é, não, a máquina vai substituir por causa de custos e vai ser colocada num lugar que subjuga, né? Que submete a inteligência humana. E aí tem uma conversa que eu acho importante da gente ter que tem a ver com o estado atual da robótica, né? Eu estava escutando hoje um episódio do Daily, aquele podcast do New York Times, sobre esse plano da Amazon de substituir mais de 500 mil de empregos nos Estados Unidos por robôs até 2033. A Amazon é o segundo maior empregador dos Estados Unidos hoje. E, claro, eles progredindo nesse plano, várias outras empresas vão seguir o mesmo caminho. São trabalhos, segundo eles, altamente repetitivos, que causam muita lesão, são trabalhos que têm um custo, para o trabalhador, inclusive. Mas não se tem notícia, pelo menos até então, de um plano de readaptação dessas pessoas que vão ser substituídas no mercado de trabalho. E isso é louco, né? Sim, porque a de gente quem falou... é a responsabilidade, né? E a gente falou disso lá em 2021. E eu, desde 2021, não vi nenhum plano para que isso aconteça. Para que a automação e essa artificialização do trabalho sejam, de alguma forma, calculadas para minimizar o impacto humano que isso pode ter, o impacto social que isso pode ter. Parece que não, é só o impacto econômico mesmo, é só a otimização e o corte de custos, etc. e tal. E aí não se consegue ter uma conversa franca sobre automatização e muito menos sobre robotização. Mas ainda falando um pouco sobre essa busca por alta produtividade, qual que você acha que é a raiz da questão, Lucas? Nesse pensamento de automação e robótica, o multitasking continua sendo um mito dominante do nosso tempo. Como se a gente pudesse ser um multiprocessador. Mas não está rolando. As máquinas são infinitamente melhores nisso. Ainda assim, a gente segue aspirando essa vida produtiva, que parece sempre útil e muito corrida. Mas como eu já disse várias vezes aqui, o problema existencial do ser humano nunca foi perder tempo, e sim tentar não perder tempo algum. Estava lendo uma matéria sobre como a nossa obsessão por eficiência está nos custando a nossa humanidade. Porque enquanto a gente está entorpecido pela promessa de redenção que existe na hiperconveniência, a gente se engana em acreditar que vai conseguir ganhar em tudo com um custo mínimo, mas sempre vão ter perdas e renúncias. E isso parece que nos joga para baixo, porque a gente está se comparando com máquinas e talvez correndo o risco de esquecer que somos humanos, mas se a gente já perdeu para os robôs na corrida por controle, autocontrole e eficiência, não seria a hora de a gente voltar para alguns atributos ou redescobrir atributos mais humanos? Afetos, tolerância à ambiguidade, ética, identidade, criatividade radical, subjetividade, sensibilidade, não saber uma resposta. Mas o que a gente vê aí são campanhas publicitárias como essa da Artisan, né, que Stop Hiring Humans, que tem dado muito o que falar ainda. E que é muito interessante, que tem uma imagem de pessoas que foram contratadas num stand para vender essa ideia de que as pessoas precisam parar de ser contratadas. Uma cena muito maluca. Eles disseram que era irônico, né? Que era uma campanha. Eu fui ler o comunicado que eles fizeram depois de todo o backlash ou do retorno negativo que eles tiveram. E aí, era pra ser uma ironia, era pra ser uma brincadeira. Mas... que brincadeira esquisita, né? Porque já que como humanos a gente tá com a moral tão
baixa, entra aí essa produtividade performática, né? Ou performance performática, quando realmente parecer ocupado, gastar o seu tempo, importa mais do que o resultado em si. E aí o trabalho de parecer que está trabalhando muito, enganando os outros, enganando a si mesmo, também dá muito trabalho. Talvez dê até mais trabalho. Tem esse movimento dos chineses, né? Dos jovens chineses que estão levando esse ditado fake it till you make it a um outro nível. E aí existem esses novos coworkings que nascem com o intuito de ser um lugar que mimetiza um escritório empresarial. Tem um que tem um nome tão autoexplicativo que chama Pretend to Work Company. É um serviço, né, onde você basicamente usa esse espaço para tirar uma foto, mandar para os seus pais ou para a faculdade, para comprovar um estágio, fazer uso desse espaço para aplicar para vagas de emprego, melhor estilo da economia da selfie. Então, o estado atual do capitalismo é tão doido que se antes a gente recebia para fingir trabalhar, agora a gente paga para fingir que está trabalhando. Né? É um serviço que você vai lá e paga. Tem uns dados sobre essa produtividade performática que são bem interessantes. Né? Então, 41% do tempo diário é gasto em tarefas que não contribuem para efetivamente gerar valor para as organizações, segundo uma pesquisa da Deloitte. Sabe aquelas 3 reuniões que juntas deveriam ter sido um único e-mail? Não sei se isso já aconteceu com você. Uhum. Ou aqueles 3 e-mails que poderiam ter sido uma mensagem de WhatsApp. Ou aquelas 3 mensagens de WhatsApp que poderiam não ter sido nada. É estranho, né? Como existe toda uma parafernália de conveniência e esses rituais, assim, que produzem um sistema que tem algumas violências bastante particulares, né? É muito didático mesmo o que eu estava falando anteriormente sobre o trabalho como simulação quando, alguém vai lá e usa os serviços da Pretend to Work para fingir que está trabalhando, né? Mas eu acho violento também nesse sentido de um afastamento muito radical mesmo, de qualquer senso de realização ou de produção de sentido. É só atuação, né? Atuação até no sentido não psicanalítico, no sentido prático, clássico, comum. Você sabe que para esse episódio eu caí na besteira de reler alguns textos do Mark Fisher, o pensador britânico que escreveu algumas das teses mais afiadas que a gente tem nos tempos atuais, sobre os tempos atuais, que é o capitalismo realista e o desejo pós-capitalista. O Capitalismo Realista é um livro bem conciso e muito impactante sobre essa aceitação generalizada de que não tem alternativa. E ele vai falar, inclusive, desse sentimento de tristeza ou de desânimo que parece cada vez mais comum na esfera política, inclusive, mas também nos dias, né? Só que tem uma coisa que o Fisher fala que eu acho bastante interessante, que é essa ideia de um estado meio depressivo, como alguém que fica meio deslocado do mundo, que não se deixa levar pela fantasia de que existe um lar dentro da ordem atual que pode ser preservado e defendido. Pelo contrário, ele vai colocar essa condição de deslocamento como algo necessário para se travar uma batalha contra tudo isso. Que é um pouco do que a gente escreveu lá não sei se você lembra, na penúltima página do Sentido do Trabalho, né? Que, se não nós, quem? Sabe essa ideia da inevitabilidade urgente que a Anna Kornblum disseca muito bem no livro Imediatez. Mas o que eu mais curto no Fisher é que ele fazia uma coisa que a gente gosta bastante, que é essa análise de objetos bem cultura pop. Né, o Fisher tem textos sobre músicas do Drake, sobre o filme da Pixar, Wall-E, e sobre Matrix, a trilogia. E aí ele usa Matrix como uma metáfora muito boa para o realismo capitalista. O conceito de que o sistema capitalista é a única estrutura social e econômica viável e não há alternativas. Que, vamos lembrar, né? É uma trilogia que coloca exatamente essa hipótese que você destrinchou de que o humano trabalha a serviço da máquina. Em Matrix, inclusive, as máquinas elas mineram os nossos afetos, a eletricidade do nosso psiquismo para conseguir continuar funcionando. E aí, assim como os humanos em Matrix, o Fisher estabelece que a gente vive numa espécie de simulação para conseguir sustentar o sistema. Que a sociedade moderna é mantida em uma ilusão de que as pessoas aceitam o sistema como natural e inevitável, sem perceber que existem outras possibilidades. Eu vou dizer que eu estava bem conspiracionista hoje, né? Mas aí é muito psiquicamente empobrecedor, né? E inclusive vai corroendo ou destroçando ou transformando em slop
a nossa possibilidade de enxergar outras possibilidades. Bom, para a gente ampliar um pouco a nossa escuta e também criar, quem sabe, novos sentidos do trabalho, vamos ouvir o Christian Dunker, psicanalista, professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e também criador do maior canal de psicanálise no YouTube. Então, acho que a psicanálise está numa posição, assim, por um lado, privilegiada, né, porque escuta o sofrimento no trabalho chegar antes dele ser tematizado de uma forma mais ampla em termos sociais, né? Ou seja, ele escuta aquele silenciamento que não pode aparecer ainda, ou que ainda não pode aparecer, né? Por outro lado, ela tem uma certa dificuldade em traduzir isso, né? E vetorizar isso em demandas de transformação social concretas. Mas então, talvez indo mais diretamente ao ponto, né? Há um empreitamento, né, do sofrimento já há bastante tempo descrito para que ele produza mais performance, né? Mais engajamento, mais foco, né? Mais orientação, mais resiliência, né? Mais, enfim, a melhor versão de si mesmo. E esse processo ele vem para o divã. Né? Ele vem para o divã, às vezes precedido pelo coach, ele precedido por tentativas de recolocação e transformação de carreiras, né? Ele vem para o divã a partir de demandas, né? Que vão mostrando como esse sistema ele é autocontraditório, né? Como ele, no fundo, não pode dar certo indefinidamente. Então, essa ideia de que nós estamos diante, né, de uma exigência do mundo, vou chamar assim, que ela, no fundo, ela não pode ser respondida, né? Por mais que o sujeito se aperfeiçoe, por mais que ele se dedique à sua empregabilidade, por mais que ele contorne os efeitos de burnout, né, inclusive com dopagens, com técnicas de felicidade ou de disciplinas de si, é importante que a gente ressalte um certo limite, né? Um limite variável, há pessoas que têm um pulmão maior para enfrentar isso, outras, às vezes, até por circunstâncias pessoais, né? Vulnerabilidades específicas, que vão tolerar menos, mas a colocação, né, dessa limitação ele é muito importante, porque, de certa forma, ninguém está fazendo isso. Né? Você trata os sintomas, você acolhe, né, o sofrimento, você até intervém nas empresas, você escuta, né, os gerentes, operadores, né, de recursos humanos, mas eles também são, de certa forma, né, oprimidos, né, por esse mesmo sistema. Dizer isso pode parecer assim um pouco pessimista, né? Dizer, apresentar um programa que, no fundo, ele começa por uma negatividade. Né? Mas acho que isso está em congruência com o que eu costumo destacar, que é a afinidade da ética da psicanálise com uma ética, vamos dizer assim, que estava lá nos primórdios da medicina, né? Com Hipócrates, e essa ideia de que o nosso compromisso é curar o que pode ser curado, mitigar o sofrimento que pode ser mitigado, e não tentar curar o que não pode ser curado. Então, esse terceiro tópico se torna, vamos dizer assim, o primeiro na nossa escala aqui de trabalho. Né? Acho que aí a gente tem, né, algumas afinidades que aparecem, por exemplo, no texto do Freud, de 1908, doença mental, né, e nervosidade, e moralidade moderna, né, tem várias traduções, mas onde ele é um dos raros textos em que ele faz assim uma intervenção em saúde pública. Falou ao lado de lá, tem que dar um refresco, porque isso torna, né, essas condições, essa moral sexual civilizada, ela torna a neurose muito mais difícil de ser tratada. Né? Então, acho que nós temos aí um momento para renovação desse texto, né? Para poder dizer, olha, com tais práticas, né? E eu gosto de dar alguns exemplos contundentes, né? Microgestão, isso é criminoso, tem que acabar, né? Não pode ter, entendeu? Alô, RH,
Não pode ter, não adianta você praticar isso e depois querer fazer um compliance, depois querer fazer uma intervenção em saúde mental, né? Assim, tem um sistema, mas tem margens, né? Tem um sistema, mas tem coisas que a gente precisa advogar que não 6 por 1, não pode ter, não dá para ter, né? Isso faz mal, né? Porque você está privando ali as pessoas de brincarem com seus filhos, de terem uma vida conjugal, de se recomporem, né? Do ponto de vista do funcionamento libidinal, vai dar ruim, né? Acho que a gente usa pouco, né, ou menos do que deveria, vamos dizer assim, a crítica massiva de certas práticas que a gente vai entender como assim, olha, a gente não tem certezas etiológicas, diagnósticas, mas tem coisa que a gente sabe que tem que acabar. Ou seja, posicionamentos, né, que ultrapassam um pouco, né, vai da clínica para o combate, né, social da nossa época. Aí acho que você tem várias estratégias, várias soluções, né? Inclusive, né, agora você NR1, né? Então você vai ali aplicar alguns procedimentos básicos em saúde mental. Né? Você pode dizer, está começando uma indústria, né, de como preencher os relatórios em NR1, como enganar, como embalar, como fazer a coisa sem fazer. Né? Isso é mais ou menos previsto. Não há lei que não contenha dentro de si sua própria perversão. Né? Mas isso vai nessa direção, de que algum cuidado com saúde mental vai aumentar a produtividade. Agora, não, talvez a médio prazo. Vai reduzir o seu turnover, né? Vai reduzir as dificuldades decisionais. Né? Quanto tempo demora para você tomar uma decisão numa sala de reunião com shit jobs por toda parte, com pessoas tendo que proliferar opiniões e se posicionar de uma maneira bélica, robesiana, de todos contra todos. Né? Isso é improdutivo. Né? Quanto tempo você gasta calculando seu bônus, porque o vizinho vai ganhar? Isso é entropia, né, do processo produtivo, que assim as pessoas que escutam do lado de cá estão vendo. Estão vendo como a quantidade de esforço, de empenho, né, para você padronizar comportamentos, para você vigiar comportamentos, ela passou do limite razoável. Então, ela está produzindo efeitos, né, que talvez no curto prazo você não consegue perceber, mas se você esticar um pouco, né, você vai ver como isso vai assim ser mais produtivo, né, se você for menos predador. Né? Se você tiver, por exemplo, os discursos sobre liderança. Né? Você acompanha, intervém, né? em empresas, você percebe o quão predatório, né? É o mito heróico do macho superpoderoso, que ela está se tornando meio ridículo, né? Quer dizer, a referência social para isso ela vai caindo, né? Especialmente quando você considera um corte transgeracional. Né? Então, são formas, né, estratégias diferentes que talvez possam, né, dizer assim, olha, a gente precisa pensar na produtividade de outra maneira. Porque o lugar do trabalho na vida das pessoas está mudando. Né? Quer dizer, a relação, a expectativa, né? E eu acho que está mudando assim um pouco gradualmente, a gente não percebe. Né? Quer dizer, a ideia de ser empreendedor de si mesmo, de abrir um negócio. Né? Vamos mudar, né, das empresas, no sentido clássico, para uma tendência que está aí elegendo, inclusive, deputados, senadores e tendo uma valência política. Né? Você vai dizer, olha, é o sonho de enriquecer, né? Talvez não, é o sonho da prosperidade. Né? Você está virando assim, empresário de si mesmo para suportar a vida, né? Para conseguir, né, se uberizar e não passar fome. Né? Ou a medida, né, das nossas ambições laborais, ela vem caindo.
Claro que você sempre vai ter os unicórnios, aqueles que estão puxando os casos de exceção e etc., mas está havendo um declínio, eu diria assim, da obsessão. Acho que o Brasil está muito atrasado nisso, né? Da obsessão com enriquecimento. Porque, de fato, isso é uma extensão de um problema que é a vida em estrutura de empresa. Né? Continua a ser assim maléfico, porque em estrutura de empresa você vai se predar, você vai se empreitar, você vai, mesmo que a gente acabe com 6 por 1, você vai trabalhar 7 horas, 7 dias por semana, você vai fazer, né, por sua livre, quase espontânea, mas forçada vontade, se privar daquilo que a psicanálise coloca como um valor importante, né? Quer dizer, a sua vida ela tem que ser uma vida que não só fuja do desprazer, mas que também produza, busque, né, alguma satisfação. É uma tese até assim meio básica, meio clássica, né? Como é que você está lidando e o que valor você está lidando pelos seus prazeres, né, na vida? Ah, não, eu sexta-feira eu derrubo todas e acordo zoado na segunda. Isso vamos dizer assim, empobrecimento libidinal. Acho que a psicanálise tem muito a dizer sobre qualidade, não de vida, né? Mas qualidade da forma de vida, entendida como você resolve essa equação formada por desejo, trabalho e linguagem. Né? Ah, não, o trabalho, o desejo, depois a gente pensa. Discurso do mestre. Né? Linguagem, é qualquer uma. É que me venderam aí na internet. Para alguns, né, aqueles que sentem que estão descendo, percebem um crescimento. Aqueles que estão sentindo nisso, percebendo nisso prosperidade, vão ter vamos dizer assim, um primeiro momento de libertação, né? Porque, de fato, parada com uma vida administrada, né, em corporações, você vai dizer, é uma certa libertação, você poder fazer os seus horários. Pô, mesmo que você faça os seus horários draconianamente, essa ideia de que você está escolhendo, de que você pode tomar certas liberdades, ainda que você não faça, você sente que pode. Né? Diferente de alguém numa baia, num telemarketing, né, que sente que não pode. Aí a gente tem que pensar o nosso processo, que é um processo acelerado, né, de redução de cidadania, redução de inclusão, redução de sociedade. Né? Ou seja, essa sensação que não vai caber todo mundo no universo laboral. Né? Não tem vamos dizer assim, geração de empregos suficiente, necessária. Né? Está chegando numa curva, os fundos de pensão em crise no mundo todo. Né? Quer dizer, como é que a gente pensa a terceira idade, longevidade, com essa redução brutal? Né? E é uma redução brutal da empregabilidade, vamos chamar assim, junto com a produção global com escalas de lucro mínimas, ou seja, que produz um achatamento de pequenos negócios, destruição de tudo aquilo que não pode ser monopolizado. Né? Ou seja, só sobrevivem aquilo que não pode ser monopolizado. Né? O famoso cheating, né? Amazon, como caso aí, fundamental, está demitindo 14 mil funcionários nos Estados Unidos. Vai se tornar, vamos dizer assim, massivamente problemática. Porque, por outro lado, a falta de empregos em certa medida, a falta de consumidores. Né? Então, você tem um momento aí que a gente vai precisar pensar outro lugar para o trabalho. Né? Nos anos 90, 80, se discutia muito isso. Né? Tinham teóricos italianos que falavam, olha, nós temos que nos preparar para uma vida
de lazer, né? Uma vida com mais tempo livre, né? E, de fato, você tem um grupo, né, que está trabalhando demais, né, que são os sobreviventes, e outro grupo com tempo demais, né? Tempo que vai, se distribuir, né, em atividades digitais e etc. Mas, olá, voltamos do quê? Tem um limite para o próprio funcionamento, né, para a realimentação do capital por ele mesmo. Então, o efeito disso são os super ricos. Né? Eles já são uma excrescência que você diz, não, peraí, se a tendência é essa, ela é uma tendência, né, que vai terminar em um só, né? Vamos dizer assim, um só dono de tudo, o experimento mental, né? Então aí acho que é uma grande questão, né? Pensando assim, o lugar do trabalho na vida das pessoas quando elas têm tempo. Só que esse movimento ele vai gerar esse problema, né? O que você faz quando o trabalho, né, é, perde um pouco do espaço. Assim como o que você faz quando o trabalho ocupa todo o espaço. São dois problemas que a gente está discutindo aqui, né? E aí eu acho que a psicanálise tem algo a dizer num outro sentido, né? Eu acho que os influenciadores, os intelectuais, a gente vai ter aí um outro problema, né? Não é só tirar as pessoas do inferno laboral, é o que você faz quando elas saem. Como é que a gente faz para se suportar, para se aguentar na vida? Porque a gente sabe que o neurótico adora um trabalho, porque o trabalho é pau para toda obra. Luto, vai lá, trabalha que passa. Infortúnio amoroso, vai lá, trabalha que passa. Cabeça do diabo, oficina do diabo, tempo vazio. Oh, não faça isso. Por quê? Porque as pessoas têm o seu próprio inferno particular e sem trabalho ele dá uma clicada, uma mudança de nível, né? E eu acho que um tanto da chamada, né, crise de sofrimento, um aumento, né, da percepção com problemas com saúde mental vem disso. Bom, suspeito, a gente cita o Dunker, acho que em todos os episódios do Vibes e Análise, e sempre um prazer, uma honra, muito obrigado por embarcar na nave das vibes com a gente sempre e também pela generosidade em impulsionar o nosso trabalho. Mas acho que tem muitas coisas que o Chris fala que me fazem pensar e escutando ele eu lembrei de um vídeo que ele faz sobre o burnout e como esse sujeito do esgotamento e da produtividade tóxica e da engenharia social que está por trás disso tudo promovem também uma deterioração da nossa capacidade ou da nossa gramática dos prazeres. Existe uma fixação do prazer e da satisfação em um campo da vida e também em um certo tipo de atividade que vai se tornando bastante repetitivo, que também vai perdendo a capacidade de nos entregar prazer, e aí é um ciclo vicioso de produz mais e faz mais para ver se consegue se manter ou obter algum tipo de prazer numa gramática de prazeres que está totalmente comprometida. E aí a maior dificuldade é reintroduzir e realfabetizar essa gramática dos prazeres para que o sujeito consiga, bom, minimamente se autopreservar, mas também encontrar algum tipo de novo sentido. Eu tenho a sensação, Lucas, que mesmo com muitos avanços, as diferenças sociais impactam bastante a forma como cada um de nós pode trabalhar. Acho que você falou isso um pouquinho no começo, mas talvez valesse a gente detalhar um pouco mais de quais são os sofrimentos que estão em jogo. Porque assim, a globalização digital, a automação, a plataformização do trabalho são fenômenos do nosso tempo, mas que não atingem todo mundo da mesma forma. Existem países bem mais periféricos, nem vamos falar da discussão dos data centers, que é um grande episódio, né, bem complexo, mas assim, existem os trabalhadores formais e os informais, existem regimes regulatórios diferentes em cada lugar, então cada um vai se beneficiar ou pagar o preço de um jeito diferente.
Por isso que também é tão perigoso quando a gente importa esses ideais gringos como sinônimo de progresso e de ultramodernidade. O Brasil já tem um cenário de falta de proteção social, de alta informalidade, de trabalho invisível, de economia de subsistência, sem falar nos níveis de ansiedade e burnout que são estratosféricos, né, que vão em linha com essa pressão no próprio sujeito, de ser o chefe de si, de trabalhar para si, essa glamorização do corre. Então, falta um olhar crítico de muita gente que entra nessa vibe para pertencer mesmo. Né? Todo esse repúdio à CLT, por exemplo. Como se a CLT fosse o fim de carreira. Né? O que vale é o Million Mind, o título do livro, do Pablo Marçal. A mentalidade de milionário. Então, nesse sentido, a estabilidade psíquica e emocional ela pode ser menos garantida por trabalhar com o que se ama e mais em ser capaz de fazer fortuna em pouco tempo, com base em especulação, engajamento, enganação. Essa é a vibe emergente. A qualquer custo, né? As histórias que vão do zero ao topo, né? Como elas encantam, inspiram, o sucesso meteórico do coach, do trapaceiro, da esperteza de quem conseguiu hackear o sistema, aplicar alguns golpes no caminho, pegar os atalhos certos. Então, nesse mundo de colapso always on, tudo está liberado em nome da prosperidade. Só que a notícia é a seguinte, mesmo que todo mundo tenha a mentalidade, né, o mindset, o setar a mente, não vai dar para todo mundo ser milionário. O Ricardo Antunes diz assim, como é impossível a eliminação completa do trabalho humano, e este é o calcanhar de Aquiles do capital, urge devastá-lo e depauperá-lo ao limite, eliminando tudo que um dia significou algum direito real. Então, é a terceirização correndo à margem da legislação protetora do trabalho. E a sobrejornada, né? Tem uma pesquisa bem recente do IBGE, de outubro de 2025, que mostra como a jornada semanal de trabalho realizada pelos trabalhadores de plataformas vem se ampliando. Em 2024, ela foi, em média, 5 horas mais extensa que a dos demais trabalhadores. No cálculo final, no rendimento mensal, a diferença vem diminuindo com o passar dos anos. Em 2022, os plataformizados ganhavam 9% mais do que os não plataformizados. Em 2024, essa vantagem caiu para apenas 4%. E assim, esses números escondem desigualdades importantes, porque não incluem benefícios trabalhistas, previdenciários, férias remuneradas, 13º, FGTS, auxílio-doença, seguro-desemprego. Então, como que dá para juntar tudo isso com o tal do capitalismo gore, André? Que é um termo aí que você vem vociferando pelas redes sociais, tem visto? É meio por aí? É bem por aí. Porque esses números que você descreveu, eles são bastante violentos, né? Se a gente parar para pensar num aumento da jornada de trabalho e uma diminuição da vantagem econômica. Abdicando dos direitos trabalhistas. Exato. Retirando qualquer proteção. Vai se cultivando uma situação cada vez mais precária, né? E menos humanizante. É um processo violento. A gente tem todas essas palavras chiques, mas é importante a gente lembrar que é um processo violento. E aí tem essa filósofa mexicana, a Sayak Valencia, que é uma transfeminista, que escreve esse livro muito fascinante, chamado Capitalismo Gore, publicado pela Sob Influência no Brasil, em que ela faz uma leitura muito boa de como o estado atual do capital, na periferia do capital, principalmente no continente latino como o nosso, o sistema se beneficia do sangue e precisa dele para mantê-lo ativo. Sabe, é aquela história daquela tese tão brilhante de que os trabalhadores do futuro não sangram. De como muitos dos, por exemplo, motoristas de aplicativo vivem numa condição em que eles não conseguem sequer ter água no corpo a ponto de poder furar o dedo e fazer um exame de sangue rápido. Sim. Porque se tomar água vai ter que ir no banheiro, né? Exato. Não tem tempo para ir no banheiro, não tem lugar para ir no banheiro. Então, na hipótese do capitalismo gore, o sujeito do hiperdesempenho totalmente desprotegido vai ter um sistema violento que trata a violência como commodity, né? Diminui a nossa sensibilidade disso através de uma violência muito na publicidade e no entretenimento de uma forma geral. Então a gente vai se dessensibilizando em relação ao que é violento.
ao que é a mais, ao que é além. E Gore, usando esse termo que descreve, né, um subgênero da literatura ou mesmo do audiovisual, que vai ser muito focado em representações bastante explícitas e gráficas da violência, do sangue, da mutilação, de lesões corporais e tal. Do horror, né? Exato. Então, pensando nisso que você estava dizendo, é como se a gente tivesse tão dessensibilizado em relação à ausência de proteção e ao que é absurdo, que a gente passa a enaltecer as imagens explícitas do que é violento, por exemplo, no trabalho. Sabe essa quantidade de CEOs, estão falando de bilionários, né, de trilionário até, porque o Elon Musk também fez isso, que vão deitar nos chãos das fábricas, né? E incentivar essa cultura de trabalho, inclusive, de você não folgar, de você não parar de trabalhar. Né? E isso vira um show, isso vira um espetáculo, como se uma imagem que ela é por si só bastante agressiva, ela não fosse algo que a gente olha com exaspero, mas é algo que a gente olha com aspiração. Que é esse caminho, né? É um absurdo, é uma piada, é um ideal. Olha que cristalização do nosso pensamento, né? E tudo isso só funciona, eu acho que se muitos de nós, ou cada vez mais trabalhadores, forem mantidos num estado permanente de insegurança financeira. Eu não acho que é à toa que tem tantos jovens no TikTok fazendo vídeos falando sobre como conquistar a sua segurança e sua independência financeira. Ou mesmo ostentando seus olelites e quanto dinheiro eles ganham, né? Mas pensando nos mais jovens, como você tem percebido essa relação com o trabalho? Acho que eu já falei muito de jovens, queria te escutar um pouco. Eu acredito que eles estão mais blindados contra alguma coisa da bullshitagem, assim, dessa positividade artificial do discurso corporativo. Exigem mais transparência, né? Falam que buscam empatia, apoio emocional, valorizam mais a saúde mental, fazem mais terapia que os millennials, meditam mais, enfim. Não topam tanto esses chefes ou empresas que acreditam ser tóxicos, né? Questionando modelos ultrapassados de liderança. Eles alegam que querem mais autonomia, mas tem uma coisa bastante esquisita na precariedade da autonomia dos mais jovens, porque enquanto sujeitos adultos, responsáveis, trabalhadores que aguentam o tranco, na verdade muitos deles são bem bebezões, né? A gente tem visto isso, assim. Tem uma pesquisa recente da Resume Templates nos Estados Unidos que mostrou que 79% dos jovens de 18 a 28 anos já tiveram os seus pais intercedendo em uma conversa com o chefe. 73% afirmam que os pais ajudam a realizar tarefas de trabalho. 26% já fizeram entrevistas de emprego acompanhados por um dos pais. Uau! Qual é o Tem uma número? coisa meio esquisita aí, né? 23%. 26%. Nossa, é quase um quarto. É um quarto. Caramba. Tem uma coisa meio esquisita nesses adultos, né? Que adultos são esses, assim, tão dependentes, inseguros, talvez hiperprotegidos de alguma forma. Onde que foi parar aquela autoconfiança e prepotência dos millennials? Tem até esse movimento comportamental que a gente detalhou na edição Memes e Trends no nosso Substack mês passado, sobre o fenômeno dos hub son, que é o filho que fica em casa. E isso não como um fracasso pessoal ou profissional, mas como uma persona cultural, um estilo de vida aspiracional. E, obviamente, um nicho de conteúdo. Então não é aquele jovem que é o filho problema ou o marmanjo no porão que só joga videogame. É o filho gestor da casa. O filho hub que ajuda nas tarefas domésticas, que acompanha a mãe, grava vídeos dobrando roupa, falando umas abobrinhas sobre saúde mental. E no meio disso tudo performando uma nova masculinidade possível. Suavizada por um filtro de TikTok e patrocinada por uma lógica de soft privilege. Tem uma engenharia cultural bem interessante aí, né? De transformar a precariedade em estética. E até a dependência econômica virando uma espécie de narrativa aspiracional. Onde que foi parar o trabalho aí, né? Que lugar que está ocupando, assim? Como é que você acha que a gente pode pensar o trabalho de outras formas? Tem um texto do Safatli que eu li recentemente sobre a domesticação da psicanálise, que ele elabora um pouco, Lucas, sobre como no neoliberalismo a função da análise parece, em muitos casos, retomar uma perspectiva adaptativa,
Como a gente falou algumas vezes, o Freud costumava dizer que a função da psicanálise era permitir os sujeitos trabalharem e amarem, né? Em uma das interpretações possíveis, o progresso analítico se confundiria com uma espécie de restauração da capacidade de trabalhar. E aí a gente tem sempre que se perguntar sobre o que é esse regresso, né? Ao trabalho adaptado, por exemplo, a regimes muito precários e muito alienados, como você está descrevendo, muito dependentes, inclusive, como você está descrevendo, que é um pouco como o estado atual do trabalho e das patologias do trabalho incentivam que a gente pense, que é readaptar os sujeitos ao mundo do trabalho, meio que perpetuando essas condições de sofrimento. E aí o Safatli introduz uma outra interpretação para essa máxima freudiana. Ao invés da gente restaurar a capacidade pretensamente perdida, é transformar a impotência de uma ordem social que precisa se confrontar com o impossível que ela mesma cria. Nas palavras do Safatli, quando o Lacan vincula o desejo à falta, ele não estava falando necessariamente que a gente está sempre sentindo a falta de algo que a gente não possui, mas sim desvelando a falta no outro. Ou seja, nos lembrando de como as formas de inscrever o nosso desejo na sociedade da qual a gente faz parte nos deixa sempre em falta. Por isso que o nosso desejo não tem que ser necessariamente domesticado, mas sim o desejo aponta para nós como a gente está meio que sempre em busca de uma outra sociedade. Só que isso fica difícil se psicanalistas ou outros psis vão topar a ladainha das promessas de melhorar o desempenho na vida profissional. E acho que aqui vem o grande lacre do Safatli, que é, a gente pode se perguntar se a psicanálise brasileira não entrou numa fase meio de música sertaneja. Se o nosso sucesso atual da psicanálise não tem a ver também com a gente se domesticar demais, ou esquecer, de uma forma geral, que a nossa função é questionar a norma. E aí, nesse sentido, eu acho que dá para a gente pensar totalmente em trabalho. A provocação que eu tiro daqui é que a nossa obrigação, como analistas, é sustentar os descontentamentos e as faltas de garantia que o mundo atual do trabalho nos oferece, para que essa angústia possa, de alguma forma, ser o motor da criação de novas formas de trabalhar, de produzir, de realizar. Porque um dos sinais mais claros de esclarecimento não é apenas esperar que te ensinem o que não é objeto de um saber. Acho que o Safatli nos lembra é que a gente tem que insistir em uma psicanálise e em um mundo e uma possibilidade de pensamento que seja capaz de sustentar uma crítica implacável do que a gente se tornou, para que a gente consiga ir atrás de outras coisas que a gente possa ser. E você? Qual o caminho que você enxerga? Quais saídas possíveis? Eu acredito que é importante que o ambiente e as condições de trabalho, especialmente quando são tão mediadas pela tecnologia, sejam repensadas de alguma forma. Considerando não só a produtividade, mas a saúde, o bem-estar, o tempo de repouso, a subjetividade das pessoas que estão nesse lugar de trabalhadores e funcionários. Tem um desafio individual e coletivo de desidentificação com a condição de exaustão. De alguma forma, a cultura nos fez acreditar que a gente tem que agradecer por estar exausto. Né? Pior é quem não tem trabalho, ou quem é preguiçoso, quem não está fazendo a economia girar e tudo mais. Mas qual que é o custo financeiro da saúde mental? E qual é o custo mental de uma suposta saúde financeira? Como é que a gente repensa esses heróis modernos, que são basicamente as pessoas que nunca param de trabalhar e que estão abusando, né? Um estigma, como se fosse um abuso de substâncias, mas assim, trabalhar 55 horas por semana aumenta em 35% o risco de um AVC. Então, quais são as políticas que poderiam tornar o trabalho menos central na vida das pessoas, como, por exemplo, uma renda básica universal, ou jornadas mais flexíveis, ou iniciativas do tipo segunda-feira de esforço mínimo, escala 6x1. No fim, me parece que não é só tentar consertar o trabalho, mas, como a gente falou, a vida para além do trabalho. Né? A história do 9 to 5, que no Brasil é mais 8, das 8 às 6, mas que lá fora agora tem esses vídeos do 5 to 9 e do 9 to 5 à noite. O que você faz antes do trabalho e depois do trabalho, como tudo isso é produtificado e como tudo isso vira um trabalho também de produzir mais conteúdo. Numa lógica bastante performática, onde as pessoas não conseguem nem descansar mais. E o lazer também virou um tipo de trabalho. Então, o que será que precisa acontecer para que as pessoas possam experimentar o seu lazer como algo desconectado da performance? Mas isso talvez já seja assunto para outro episódio. Vamos deixar aqui. Vamos. Seguir trabalhando. Pensando.
talvez questionando as formas como a gente trabalha. Até mais. Tchau, até.